sem perdão, ela não tem efeito. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção de hoje, porque eu vou estar falando de um tema muito, mas muito delicado, que muitas pessoas no reino, há muito tempo caminhando na igreja, ainda não conhecem o poder da palavra, o poder da fé. E eu venho sempre colocando que a fé, ela é algo muito importante na vida. Tanto Jesus falou muitas coisas, ele sempre dizia: a tua fé, a tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. E nós precisamos entender isso. E eu quero passar nesta noite esse tema: a fé sem perdão não tem efeito. Você quer saber por que muitas pessoas carregam doenças que são da medicina? Você quer saber a causa destas doenças? Você também quer saber por que destas doenças? Então eu quero que você preste bastante atenção. A fé sem perdão, ela não tem efeito nenhum. Se você quiser saber esses efeitos, fique comigo até o fim desta mensagem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar para vocês através da santa palavra que é a Bíblia. Desde já quero agradecer a todos que estão presentes. Quero agradecer também os internautas, você que está aí de longe, você que tem interagido conosco. Me sinto feliz. E que a palavra de Deus realmente hoje chegue ao teu coração, chegue ao nosso coração. Mas olha, vamos à frente. Hoje eu vou falar de doenças psicomáticas. É muito difícil você ouvir em alguma igreja ou pastores falando sobre este assunto. Por quê? Porque essas doenças psicomáticas que vou falar aqui são aquelas relacionadas às emoções, são aquelas relacionadas aos sentimentos, são aquelas relacionadas aos pensamentos. Então você perceba que existem doenças que elas vêm das emoções, outras doenças que elas vêm dos sentimentos e outras doenças que vêm dos pensamentos. E uma doença psicomática, portanto, não afeta apenas o corpo. Ela tem origem na alma e tem origem na mente. E isso pode causar sintomas de doenças físicas. Então vamos lá. Para a gente entender isso, precisamos da Bíblia. Precisamos do livro mais sagrado desse mundo, que é a Santa Bíblia. E nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 37, que diz isso: não julgue e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aqui nesse perdoe e serão perdoados é onde eu quero ancorar a palavra que a fé, como nós tínhamos falado, sem efeito nenhum, ela roda aqui. Então, quando nós entendemos que perdoar para ser perdoado, precisamos entender isso, ó. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão, irmãos, é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que o arrasta para o fundo do mar. O perdoar é a forma de provar que suas emoções negativas, olha bem, essas emoções, elas estão sob controle, e que você conhece o seu potencial para conquistar novos caminhos. E com esse desprendimento e com essa confiança, você pode soltar de sua mente os acontecimentos desagradáveis
Pois a verdade, tudo que vivenciamos faz parte do nosso crescimento e nos impulsiona a compreender o sentimento das outras pessoas. Olha que coisa interessante. Você cuidando de você, você conhece as outras pessoas. Olha o que lemos no livro de Tiago, capítulo 4, verso 9. Aliás, 4, verso 8. Tiago 4, verso 8. Olha que informação rica e maravilhosa da Bíblia. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Compreendam isso, amados. Ninguém nos agride. Ninguém nos trai. Ninguém nos abandona. Ninguém nos rouba sem que tenhamos consciência ou inconsciência da provocação desses comportamentos. Eu quero repetir: ninguém te agride, ninguém te trai, ninguém te abandona, ninguém te rouba sem que você permita. Mesmo se tratando de acontecimentos vindo de pessoas estranhas, nosso poder de atração é responsável por isso. Saiba que Deus, se Ele não criasse o mundo, nada existiria. O nada existiria. Mas como Deus fez, olha que interessante, os semelhantes se atraem e a lei da compensação, ela é real. Muitas pessoas se dizem: por que isso acontece comigo? Porque estas coisas vieram acontecer na minha vida. Por que eu estou vivendo isso? Os semelhantes se atraem e a lei da compensação está aí. Quando nós falamos de semelhantes, meus amados irmãos, ou quando nós falamos de algo compensativo, o que você planta, você colhe. Então, como lemos no livro de Salmos 32, verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Não há nada melhor, irmãos, do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. E o perdão, irmãos de Deus, ele liberta da condenação vindoura. O perdão, irmãos, também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso do quê? Do rancor. Saiba isso, que a primeira reação de quem me ouve dar esta informação aqui agora é de incredulidade, não acredita. Pois é difícil entender como podemos ser semelhantes. As pessoas que nos fazem mal, irmãos, como podemos ser semelhantes às pessoas que nos fazem mal? Sempre lemos, irmãos, ou temos algo em comum com quem nos faz infeliz. Saiba isso, se abandonarmos o sentimento de vergonha, os preconceitos e o orgulho, olha o que vai acontecer. Encontraremos estreitos laços com esses acontecimentos ou com essas pessoas. Eu estou falando de vergonha, estou falando de preconceito, estou falando de orgulho. Se você, olha só, se você abandonar esses sentimentos, você vai ver como somos parecidos com as pessoas. Somos semelhantes. Temos sempre, irmãos, guardado na manga um pensamento que achamos incorreto, mas nós nunca mostramos. Ou seja, devido aos padrões morais, sociais ou até mesmo espirituais, muita gente leva para a área da religiosidade. Isso nos torna inconscientes do que realmente sentimos em relação a nós mesmos. Constantemente, irmãos, submetidos a opiniões externas,
passamos a enxergar somente o que está do lado de fora da nossa personalidade. Só enxergamos o que queremos. Portanto, conheça-se. Saiba quem é você. Se você se conhecer, e se conhecer muito bem, antes de negar a verdade que esconde por trás do medo de não estar sendo bom. E muitas vezes outra questão, não sendo perfeito com os outros ou com você mesmo. Aprenda a se conhecer sobre todos os aspectos, aceitando com a maior naturalidade as alegrias e as tristezas. As alegrias e as tristezas, e isso nos ajudará a corrigir o leme dos nossos pensamentos. Se você entender, se conhecer, quando você analisa, ou qualquer coisa que você vê, o teu leme, ele vai de cara olhar e ver que você não vai fazer um julgamento tão forte, não vai gastar tanta massa cinzenta naquele momento. Então, afastando cada vez mais longe de vocês os semelhantes desagradáveis, se você usar essa técnica. Agora, lemos em Êxodo capítulo 23, versículo 4. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Isso que eu estou falando chama-se cultura do reino. Achar algo do outro e levar, e aqui a Bíblia fala, inimigo. Ele não está falando de um amigo, de um parente, de alguém conhecido. Ele está falando, se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao teu inimigo, leve-o de volta. Isso chama-se cultura do reino. Escute esse conselho. Antes de qualquer coisa, perdoe-se. Fale comigo. Antes de qualquer coisa que eu vou fazer, fale comigo. Eu preciso me perdoar. Será mais fácil perdoar os outros. Quando você se perdoa, você tem facilidade de perdoar as outras pessoas. Sempre que guardamos mágoas, sempre que guardamos ressentimentos, sempre que guardamos ódio, mais cedo ou mais tarde, somatizamos doenças para justificar a perda da energia que tivemos. Guardando algo dentro de nós, nós vamos somatizar. O que é somatizar? Você vai agregar dentro de você algo que não é teu. E quando você guarda isso, devido à situação provocada por aquele sentimento, eu preciso explicar para você o que é somatizar. Somatizar, irmãos, é ter sintomas físicos, os quais a medicina não consegue explicar a origem. Quantas pessoas que você conhece, que o médico vai, olha, os exames estão todos bem, mas existe uma dor, existe algo que está ali afetando, e o médico diz, minha senhora, meu senhor, não existe nada. E quando eu falo de somatizar, estou falando que essa doença não dá um quadro clínico específico para o médico, mas é de origem emocional. Bom, então faça isso. Perdoar verdadeiramente é uma questão de inteligência. Quando eu falo de uma pessoa que perdoa o outro, eu estou falando de um ser humano que é inteligente. Porque se você soubesse o poder do perdão é o próprio perdão é uma forma de descarregar cargas negativas dentro de você. Então, quando a doença não desaparece, entende-se que a pessoa não perdoou. Quando você achar que perdoou, desconfie de você mesmo e volte consciente. Aquela situação que te causou mágoa, volte lá.
Irmãos, olha como é interessante você encontrar pessoas que te traíram, pessoas que te magoaram, pessoas que te deixaram na mão, mas você encontrar na rua sem nenhum efeito sobre você. Você está do lado, não lhe causa nenhum peso, significa que você perdoou. Agora, se você vê a pessoa que te fez este mal, ou fez algo que para você te afetou poderosamente, e a pessoa está a 500 metros de distância, você já se sente mal, você não perdoou a pessoa. Então você precisa olhar a outra pessoa com bondade, sentindo o teu coração livre, com as esperanças renovadas. Então saiba que aí verdadeiramente você perdoou a pessoa. Vamos adiante. De nada adianta orar a Deus, de nada adianta suplicar pela cura de seu coração ou da sua bênção, se o seu coração, segundo a palavra, estiver bloqueando o poder de Deus na sua vida. Não vai ter efeito você buscar algo de Deus, buscar um milagre, buscar algo bom de Deus, mas dentro desse padrão você está com o coração cheio de mágoa. Você precisa descarregar esse peso. E mantendo-se em posição, quando você se porta desta maneira, você está bloqueando o bem. O poder do amor de Deus, irmãos, depende da fé que emana de nós. Eu vou explicar algo nesta noite para vocês, que esta palavra, ela vai ser como uma palavra rema de uma tal forma que muitas pessoas vão ter cuidado no que falar daqui para frente. Entenda, irmãos, que, portanto, se você não conseguir tornar seus sentimentos livres das emoções negativas, entenda, você precisa se soltar das cargas negativas, ou dos pensamentos, dos sentimentos negativos. Você precisa se soltar, porque senão a sua vida se tornará presa a um círculo vicioso, que qual que é? Raiva, mágoa, raiva, mágoa, raiva e mágoa. Isso vira uma bola. Irmãos, você é afetado primeiro com algo que vem, é a raiva. Depois vem a mágoa. São como um muro alto, irmãos, que esconde o sol em nossa casa. E nos dias como esse, em que nós estamos vivendo, o sol tem uma valia muito grande. É muito gostoso ficar no solzinho. E que vem a vitamina D. Assim são os nossos sentimentos passados. Precisamos nos livrar deles. E com certeza a saúde voltará a brilhar na nossa vida. Olha que verdade magnífica você vai ouvir agora. Doença não existe. Saúde é o estado normal das pessoas. Fala comigo. Doença não existe. Saúde é o estado normal das pessoas. Doença, irmãos, é apenas uma nuvem de mau tempo dentro da sua cabeça que perdura enquanto perdurar a mágoa, o seu ódio, o seu medo. Entenda isso. Aprenda a aprender. Tenha tempo para aprender. Busque tempo para aprender. E você poderá criar e recriar se você aprender. Deixe o dia do amanhã para quem? Para Deus. Não se antecipe. Porque se você se antecipar, você entra em clima de ansiedade. E quando entramos em clima de ansiedade, ficamos prestes a nos entristecer. Faça como as crianças, irmãos, que vivem aquilo que imaginam como se fosse real. Outra coisa, irmãos, dê a si mesmo o direito de sonhar. Essa semana conversei com o apóstolo, ele me deu esta palavra, ele disse: apóstolo Gil,
Pense criativamente. Esta foi a palavra, foi colocada. Pense criativamente. Eu comecei. Então eu entendi que eu preciso fazer um mundo melhor para mim. Você precisa fazer um mundo melhor para você. Solte-se do passado. Solte o passado de uma vez. Deixe o passado para trás. Deixe o passado ficar lá onde ele deve ficar. E quando eu falo de você deixar o passado ficar para trás, para não deixar seu futuro ser um constante passado sem expressão e sem mudança. Tem muita gente que hoje, eu, minha esposa e muitas pessoas, e também você conhece, que você olha a pessoa e você vê que ela nada mudou. Dá a impressão que esta pessoa ainda está no passado, ela vive no passado. Talvez você diga assim: poxa, mas eu já caminhei, eu já fui tão longe, mas essa pessoa continua fazendo a mesma coisa. Isto significa que a pessoa ainda parou, a pessoa parou no passado. E quando eu digo isso, irmãos, a vida nova só existe quando o passado é esquecido. Fala comigo: a minha vida nova chegará só quando eu abandonar o passado. Se você não sabe perdoar, irmãos, se você não sabe perdoar, também não é digno de ter a saúde que procura. Se você não sabe perdoar, você não é digno de ter a vida que você procura. Se você não sabe perdoar, você não é digno de ter o marido que você quer. Não é a esposa que você quer, a família que você quer, a igreja que você quer, o pastor que você quer. Se você não sabe perdoar, você não tem direito a nada. Jesus uma vez respondeu assim uma pergunta, quando lhe perguntaram quantas vezes devemos perdoar. Ele, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 22, ele falou: eu digo a você, não até 7, mas até 7 vezes 7. Talvez você possa me dizer: mas não dá. Essa pessoa a qual eu estou, essa pessoa com quem eu caminho, essa pessoa com quem eu trabalho, essa esposa, esse amigo, ele faz isso todos os dias, isso faz anos. Mas para que você entenda hoje, se você entendeu a palavra, você está pronto para ser curado agora, em nome de Jesus. Quem está pronto, diga amém. Então olha bem, vamos lá, para que você possa ter um pouquinho, um gostinho do que é a palavra do nosso Jesus, e como que ele agia, irmãos, naquela caminhada dele. Por exemplo, irmãos, olha só, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Você que tem enxaqueca e dor de cabeça, presta atenção no que eu vou falar. Você que tem enxaqueca e dor de cabeça, você quer ser curado agora? Presta atenção no que eu vou falar. Então abandone o orgulho que não te permite ver as pessoas autoritárias dando ordem na sua vida. O orgulho tem a ver com a dor de cabeça, com a enxaqueca. Você deve abandonar e entender que muitas vezes você não permite que as pessoas autoritárias dê ordem na sua vida. Abandone essa resistência de tudo e a todos que querem invadir o seu espaço vital. Relaxe para os prazeres da vida. Tenha calma. Viva uma coisa de cada vez. Perca o receio, irmãos, de ser dominado de alguma forma. Perca o medo do sexo, perca o medo das limitações morais, familiares e as crenças da infância. Abra sua mente e deixe seu coração receber as coisas que vêm de Deus, que vêm do alto. Se identifique com esta palavra que você está colocando. Se solte nas mãos do eterno Deus. Não use a razão constantemente. Tenha equilíbrio espiritual. Suavize seus pensamentos. Quando surgir a dor de cabeça, pare, reflita, entenda o que está acontecendo. Sim, você não está sozinho. O Mestre Jesus está do teu lado.
Muitas pessoas estão morrendo por dor de cabeça, por quê? Porque não se deixam ser dominadas, não se deixam ser guiadas, muitos não se deixam ser pastoreados. Vem a dor de cabeça e dizem: eu quero tanto ser curado dessa dor de cabeça, dessa enxaqueca, mas não aceita a palavra. Outras pessoas são aquelas que têm labirintite. Talvez você que está aí agora me ouvindo, ou vocês que estão aqui, querem ser curados da labirintite. O que é labirintite? Labirintite significa pensamentos atrapalhados, significa uma pessoa nervosa, significa uma pessoa reprimida. É o efeito, irmãos, de um golpe emocional. Você tomou um tombo lá atrás, tomou uma facada, alguém te traiu e você fica emocionalmente atrapalhado. Aí a necessidade de liberdade para pensar e agir. Aí vem a sensação de falta de amor, sentimento de solidão, dificuldade para expressar-se. Fica tonto, fica sempre tonto, desamparado, e bate uma teima inigualável. Você fica teimoso em continuar caminhando pelos velhos caminhos e você vai ver, nunca dá certo. Então eu digo para você: pare de tentar achar a saída. Pare. Se você continuar reprimindo os seus medos, segundo o que eu entendo da palavra de Deus, você acabará entrando em pânico. Você acabará entrando em pânico. Abra o jogo e liberte-se das amarras que te sufoca. Coloque-se no ponto em que você vai analisar os seus sentimentos em primeiro lugar. Entenda, meus amados irmãos, que sua saúde, ela está lhe pedindo para você gritar pela sua felicidade. A própria saúde está pedindo para você gritar. Agora, pare de se anular. Pare de se anular. Jogue para fora os lixos guardados em seu coração e descubra os seus verdadeiros sonhos, esses escondidos nesta escuridão da tontura, nesta escuridão de estar perdido, nervoso, não saber para onde vai. Seja você mesmo e respeite a sua vida. Seja você mesmo, respeite a sua vida. Deixe para resolver os problemas na hora certa, uma coisa de cada vez. Pois vivê-los, irmãos, no dia a dia, segundo o que eu entendo, é prejudicial ao próprio coração. E quando eu falo coração, é prejudicial à sua mente. Então acredite que a sua felicidade só depende de você e da sua conduta forte e decidida. Haja com humildade, mas seja firme em suas opiniões. Acalme-se e lembre-se que você já é feliz. Você já tem a graça de Deus. Você já tem o poder de Deus. Você já entende a palavra. Você é único segundo a Bíblia. E Deus é o nosso Criador. E Ele diz para você agora: reaja. Reaja, acorde. E toda essa tontura que você tem vai embora. Vocês entendem? Porque tantas pessoas estão somatizando doenças agora. Doenças que são causadas na área emocional. Mas para isso eu queria comentar com vocês alguns milagres que Jesus fez. E analisem como eu analisei. Vamos lá. Vamos buscar a mulher, a cura da sogra de Pedro. Vamos lá comigo. Está no livro de Mateus capítulo 8, versículo 14 e o versículo 15. Diz a Bíblia que entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sua sogra, a sogra dele na cama, e ela estava com febre. Tomando-a pela mão, segundo a palavra, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Olha bem, irmãos, Pedro foi buscar Jesus porque a sogra dele estava doente e estava com febre. Mas quando Jesus entrou na casa, Jesus deu a mão para ela. A febre na hora desaparece. Mas olha só, o que a febre na sogra de Pedro simbolizava? Quando nós falamos de febre,
nós estávamos falando do quê? De um atrito entre pessoas íntimas. Entendam bem, Pedro era um discípulo, Pedro era alguém que conhecia a palavra. Será que Pedro não poderia levar a oração para a sogra dele? Pedro não poderia levar a oração para a sogra dele? Poderia. Mas o que ele fez? Ele buscou Jesus. E quando Jesus chegou lá, Jesus entendeu esse atrito com as pessoas. E quando Jesus chegou, a Bíblia fala que ele tomou a mulher pela mão, a sogra de Pedro. Quando ela tocou na mão de Jesus, ela se sentiu mais segura. E a Bíblia fala que ela entendeu que emanou o carinho de Jesus. E aí aquela mulher saiu daquele estado negativo, que segundo a palavra do ambiente, e aceitou o ensinamento de Jesus. E naquele momento houve a cura, houve o milagre. Então eu entendo que se nós formos entender, aquela sogra de Pedro deve ter somatizado alguma coisa, juntou muita coisa. E aquela mulher, imagina, nem o genro deu jeito. E muitas vezes, se a tua sogra está te dando algum problema, entrega ela para Jesus. Ela vai ajudar, ele vai dar o jeito na tua sogra. Glória! Vamos para outro milagre na Bíblia. Vamos lá para outro milagre. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha, a história de uma mulher que estava enterrando o seu filho. Uma mulher viúva sozinha. E a Bíblia fala lá em Lucas 7, capítulo 7, verso 11 e 15. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele ia seus discípulos, e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Olha, irmãos, isso é muito forte. Você chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido, que ela está ali entrando num sentimento de perda, algo do nada, Jesus simplesmente chega e diz: não chore. Era muito forte isso, não chore. Depois aproximou e tocou no caixão e diga: pessoal, para. E os que carregavam o férito, carregavam o morto, pararam. E segundo a Bíblia, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. A mãe, Jesus disse o quê? Acalma-te, não chore. Agora, para quem está morto, Jesus manda levantar. É muito forte a palavra dele. E segundo a Bíblia, após aquela palavra de Jesus, aquele jovem levantou e começou a conversar com as pessoas. E Jesus entregou a sua mãe. E quando a sua mãe viu aquilo, não acreditava. E perplexo a multidão. Mas eu quero explicar para você o que a morte significa, meus amados irmãos, nesse estado. A morte aqui significava abandonar a vida dada por Deus. Aquele jovem estava indo muito novo. E Jesus, sabendo disso, parou aquele enterro e viu aquela mãe viúva que iria ficar sozinha. E Jesus, sendo um mestre dos mestres, com alegria disse àquele jovem: levante-se, porque há novos níveis, há novas coisas para você fazer. Você ainda vai cuidar ainda da sua mãe. Eu, com o poder que eu tenho, eu quero que você tenha mais experiências na vida. E de repente, do nada, tudo ficou bem. E Jesus ressuscitou aquele jovem. Agora, meus amados irmãos, que você possa ter sido abençoado com esta palavra. Talvez você esteja somatizando coisas. Talvez você tenha se acostumado a tomar remédios. Talvez você tenha se acostumado com algum tipo de alguma questão química que te diz: não, eu preciso para me ficar melhor. Mas quando Jesus encontrou de frente à morte, Jesus disse para a morte: sai, porque eu quero que ele levante.
Quando Jesus encontrou uma mulher que ela estava com um sentimento de perda, Jesus só disse para ela: mulher, acalma. Quando Jesus encontrou uma mulher que estava deitada na cama, chamada a sogra de Pedro, que ninguém conseguia tirar ela, Jesus simplesmente dá a mão e ela levanta e depois passa a servir Jesus. A fé sem perdão, irmãos, não tem efeito. Quantas pessoas, irmãos, que estão sofrendo neste mundo, quantos que podem estar sofrendo agora, quantos que podem estar passando alguma dificuldade, porque está somatizando coisas. Você não tem perdoado o teu pai, você não tem perdoado a tua mãe, você não tem perdoado até mesmo o teu patrão, você não tem perdoado um amigo seu, você não tem perdoado um filho, você não tem perdoado um avô. Chegou a hora de você se libertar, chegou a hora de você botar isso para fora, chegou a hora de você pegar esta mochila ou esta mala que está cheia de pedras, ou esta carga não pertence a você. Talvez você viva no estado de nervos, e esse estado de nervo tem te atrapalhado. Isto pode ser somado a alguma coisa. Talvez hoje o Espírito Santo vai dizer para você que você precisa descarregar todas essas cargas negativas que estão dentro de você, e você vai dizer: eu creio na palavra, eu tenho certeza que e assim vai acontecer. Eu me lembro também da mulher do fluxo de sangue. Hoje eu conversava com a minha esposa, e quando aquela mulher com fluxo de sangue, segundo a palavra, quando fala-se de problemas nessa área, nós encontramos uma mulher que ela estava há 12 anos derramando sangue pelo seu corpo, e esta hemorragia, notem bem, esta mulher não podia chegar nem perto do templo, porque as pessoas já conheciam a sua história. E uma mulher que ela ficava sempre com problema desse tipo, ela era afastada da comunidade, e as pessoas não queriam tocá-la porque chamavam ela de impura. Mas um dia dá a impressão de que esta mulher, quando passa a ter esta doença, ela passa a ter o quê? Ela procura, segundo a Bíblia, todos os médicos, e ela procura um, procura outro, e nada resolve. Então ela, de um momento para outro, ela começa a se anular. E note, toda pessoa que passa a ter algum tipo de sangramento, ela se anula. A pessoa se acha impura, se acha sujo, quer estar longe, não quer estar tocando em ninguém. E aquela mulher, ela se anulou. E de uma forma ou de outra, um dia alguém chega para ela e fala: mulher, tem um homem chamado Jesus, que o poder dele é tão forte, que você não vai precisar nem chegar muito perto. Se você tocar só na roupa dele, você vai ser curado. E diz a Bíblia que aquela mulher, para chegar até Jesus, ela fez uma grande escalada. Irmãos, ela se arrastou. E uma pessoa que se anula não vai ao meio da multidão. Uma pessoa que se anula não chega onde tem muita gente. Mas segundo a Bíblia, aquela mulher, ela foi se enfiando aonde não era para entrar, e foi entrando, e de repente ela encontrou só a orla dos vestidos de Jesus. Tocando na orla, Jesus sentiu. Jesus disse: epa, eu senti que de mim saiu virtude. Virtude significa poder. E naquele momento em que Jesus falou, os discípulos retruncaram Jesus, disseram: Jesus, não vê tanta multidão que está aí, Jesus, e o Senhor vai dizer que alguém lhe tocou? Não, eu senti. Aquela mulher que era anulada, que era esquecida pela própria multidão, até os colegas e amigos, de repente ela se apresenta e diz: Jesus, eu estou aqui, foi eu que lhe toquei. Jesus imediatamente viu que havia acontecido o milagre, disse para ela: mulher, vai, a tua fé te curou. Alguém que estava anulado, alguém que estava jogado num canto, agora aparece para receber o quê? O seu milagre. Talvez nesta noite, talvez nesta hora, você esteja vivendo isso. Talvez você queira dizer: mas para o meu problema, eu já orei tanto, já busquei tanto de Deus, e eu não alcancei nada. Talvez o meu problema seja para remédio.
Eu digo que a sua fé, que ela, segundo a palavra, ela está com o peso do perdão. Se você não perdoar, a tua cura nunca vai chegar. Se liberte nesta noite de qualquer coisa que aflige a tua vida, seja com família, seja com amigos, seja com vizinhos, não importa. Libere a pessoa, perdoe ela, porque a verdade, segundo a palavra, não é só algumas vezes, pode ser 70 vezes 7, ao ponto de nós perdoarmos. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.